Fala, galera, voltamos aí na gravação das questões aí do nosso Enem, do nosso caderno amarelo. Vamos resolver a questão 95 e 97. Olha essa questão aqui que caiu sobre calorimetria. Diz o seguinte, ó, em uma indústria alimentícia, questão 95, para a produção de doce de leite utiliza-se um tacho. Tacho ele é uma cavidade que ele falou aqui para você, que é uma cavidade oca, tá? Essa cavidade oca com uma entrada para vapor a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius, ou seja, ele entra com 120 e sai com 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido. Opa! Se ele está dizendo aqui para a gente na questão que o vapor de água transforma-se em líquido, quando você sai do vapor para o líquido, isso ocorre o processo da condensação, galera, tá? Então, você fala que é uma condensação, isso é da calorimetria, o que nós chamamos de calor de transformação. Esse calor de transformação requer a questão da mudança do estado da matéria. Ou seja, ele está no formato de vapor, transforma-se em líquido. Então, não marcaria a letra A, não marcaria a letra C. Vamos ver. E tampouco a letra E. Por quê, professor? Porque aqui ele está dizendo que a temperatura caiu de 120 lá do processo industrial da produção do doce de leite, ele caiu de 120 para 100. Então isso é o que, professor? Calor sensível. Calor sensível, ele te dá a ideia de que você tem mudança, transferência de energia, mas sem mudança de estado da matéria. Ou seja, se ele continua, um exemplo, né? Se ele continua em formato de leite, vai continuar o estado de leite, tá? Ou seja, se está em água, continua o estado de água. Ou seja, você tem ou vai aumentar a temperatura ou vai reduzir a temperatura. Nesse caso, ele está dizendo que caiu de 120 para 100. Então, uma das etapas é o calor sensível, tá? E na questão ele já falou para você, o vapor de água transforma-se em líquido, processo de calor latente, ou também chamamos de calor de transformação, que vai me dar a alternativa correta, nossa letra D, ó. Calor sensível é aquela troca de calor onde você tem variação de temperatura. Calor latente, você tem a temperatura constante e você tem mudança de estado, nesse caso, mudança de estado da matéria, ou seja, de vapor para condensação, condensação para vapor, enfim, tá? Então, essa questão aqui era uma questão que você tinha que prestar atenção justamente no enunciado. O enunciado ele já praticamente já dá para você a explicação do contexto. Essa questão aqui, 97, também você tinha que lembrar da fórmula. Qual fórmula, professor? Da equação de Clapeyron, que é a equação lá dos gases, né? Onde você tem aqui, ó, PV igual a nRT, ok? E ele fala para a gente aqui algumas informações. Ó. Vamos à questão. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos urbanos, que o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o ambiente e causando os acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerosóis, por exemplo, desodorantes, inseticidas e repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando, olha lá, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem. Ou seja, isso aumenta a pressão, você tem aí, nesse caso, liberação de uma força molecular que gera essa expansão. Nesse caso, vamos dar como exemplo o gás, ok? Suponha um frasco metálico de um aerossol de capacidade igual a 100 ml, contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius. No momento da explosão, a pressão em atm dentro do frasco no momento da explosão é mais próxima de. Então, galera, tá aqui a fórmula. Praticamente, ele pede para você a pressão. Aqui você só tinha que fazer duas situações. Primeiro, você tinha que fazer a transformação do volume.
volume é 100 ml, na verdade você tinha que transformar para litro, tá? Que daria 0,1, nesse caso, litros. E a transformação na temperatura, porque repara que, ó, litros, ATM que é a pressão, mol seria o número de mols que nesse caso que ele já deu pra gente, e também a temperatura na escala absoluta, nesse caso dos gases. Então, você tinha que relembrar essa equação de Clapeyron. Então, acabou a questão. Só tinha que fazer a transformação aqui para pegar 650 e somar com 273, tá? Faz esse cálculo aqui, ó. 650 mais 273, essa soma. Então, isso aqui vai me dar 3, 12 vai 1, 923 Kelvin. 3, 12 vai 1, isso mesmo. 6 com mais 2, 8 com mais 1, 9. Então, jogando aqui na fórmula, você tinha pressão vezes capacidade que ele deu pra gente, que é o volume, que é 0,1, igual o número de mols que ele deu pra gente, que é 0,1, vezes ele deu pra gente a constante dos gases, ó. Acabou a questão, galera, tá? Então ficava 0,082 e a temperatura absoluta. Só colocar mais para cá. Vamos lá. Deixa eu só diminuir mais isso aqui para... Pronto, só diminuir mais para dar espaço. Pronto. Aí continuando, né? Então você tem aqui vezes 923. Então pega e joga o nosso amiguinho lá para o outro lado. Aqui a gente já podia cortar, né? 0,1 do lado, 0,1 do outro. E sobrou somente o produto entre 0,082 vezes 923, tá? Faz esse cálculo aqui. 0,082 vezes 923 vezes 923. Então, aproximadamente 75,68, 686, que vai aproximar para a pressão, que é 76 atm. Seria mais próxima a nossa letra C, galera. Então, mais uma questão aí resolvida aí do nosso Enem, que caiu a questão 97, equação de Clapeyron. Então, valeu, galera. Fica na paz, fica com Deus e até a próxima.